Bem-vindos ao Planeta Pessoas e Posturas, Simplificando o ESG. O videocast que simplifica esse assunto em temas contemporâneos para você, cidadão da cidade do Rio de Janeiro, carioca, presente no nosso estado e trazendo assuntos contemporâneos de uma forma mais leve, de uma forma dinâmica, para você entender o que essas 3 letrinhas podem trazer na sua vida como um cidadão dessa cidade. Hoje o nosso tema é posturas. Vamos falar sobre posto, logo existo. Um fenômeno de comunicação, de como isso influencia a vida da cidade e como pode contribuir para a melhoria da vida e os riscos que podem acontecer dentro da cidade carioca e dentro da comunicação. Eu sou o Márcio Lino, junto comigo está Fátima Rendeiro, junto com Daniele Carneiro, trazemos o time de colunistas mais apaixonados por essa cidade. Nossos convidados de hoje são Fábio Stembel e Luciana Neri, consultora independente. Olá, muito obrigada a todos, obrigada pelo convite. Eu há bastante tempo trabalho com sustentabilidade, com gestão de projetos. Comecei encomendando estudos sobre a despoluição da Baía de Guanabara, que até hoje baseiam as ações governamentais. Eu estudei desastres naturais na Alemanha, risco no mundo real em Nova York e terminei uma pós de sustentabilidade no MIT agora. Então, eu estou levando... E, atualmente, eu trabalho como consultora independente para diversas ONGs internacionais em relação a ESG e também dou aula no curso da UFRJ de Cidades Inteligentes. Fábio, por favor, você como diretor do ITS, pode se apresentar, por favor? Gente? Claro, Márcio, muito prazer. Muito obrigado pelo convite, Fátima também, né, Luciana. Eu me defino como tutti-frutti. Eu acho que eu sou uma mistura de várias coisas, eu acho que isso ajuda. Lá atrás, em outra vida, eu fui professor, né, coordenei uma linha lá de Economia Criativa na SPM, né, a Fátima foi minha aluna no mestrado, brilhante. Eu sou afiliado ao Berkman Klein Center, da Universidade de Harvard. Já passei por vários lugares. Minha última invenção é um MBA em agronegócio, porque eu acho que se a gente quer falar de clima, a gente tem que falar, né, de uma das grandes fontes de produção de carbono, que é o agro. A gente tem que mudar ali. Então, eu venho muito desse contexto misturado. Eu acho que a forma como eu cheguei nesse tema foi sempre de ter um interesse sobre clima, né? Acho que meu TCC foi sobre economia de energia, lá atrás em publicidade, mas... de alguns anos para cá, a gente começou a trabalhar com desinformação climática e, mais recentemente, com relatórios de sustentabilidade, como usar tecnologia para isso. E aí, esse tema ele só cresce, até porque, se não crescer, vai todo mundo decrescer. Não, perfeito. Hoje, no nosso mundo digital, cada vez mais temos empresas, governos, instituições, né, trabalhando com comunicação dessa forma digital. Gera um grande volume de dados, uma grande volume, massa de informações, e isso tem um papel na sociedade, tem um papel social, para o bem ou para o mal que aconteça. Existe uma grande visibilidade do que acontece e as pessoas levam em consideração. E há uma preocupação com relação a como o cidadão comum ele deve olhar esse tipo de informação, esse tipo de comunicação e como isso se dá para o desenvolvimento sustentável. Fábio, a primeira pergunta eu queria fazer para você. Dentro do ITS, das pesquisas que são conduzidas, existem exatamente estudos relacionados às habilidades do desenvolvimento sustentável e o uso desses dados que são gerados, essa massa de dados que é gerada em marketplaces, videocasts como o nosso, podcast, né, para poder gerar informação e trazer comunicação para as pessoas. Explica um pouco como esses estudos são conduzidos e quais são os resultados que gerados para a população e para a cidade. Bom, o ITS aqui do Rio, né, é o ITS Rio, mas a gente tem atuação global, é um centro de pesquisa independente. Vamos ao primeiro dado, né? Uma pesquisa que a gente já faz há 3 anos, vamos fazer o 4º agora, de como o brasileiro percebe as mudanças climáticas. Então, a gente contrata um centro de pesquisa de renome, o IPEC, abre os dados para quem estiver escutando, né? Tem mais de 800 pesquisadores que usam nossos dados, e a gente vai fazer várias perguntas sobre clima, né? E 99% das pessoas acham que o aquecimento está acontecendo e estão preocupadas com eles. Então, os negacionistas aqui no Brasil são muito menores do que em outros países, porque a gente faz com Yale, né? E eles têm os dados de lá, da Índia e etc. O que essa pesquisa mostra é que o brasileiro ele se preocupa muito com o clima, ele se preocupa muito com mudanças climáticas, ele responsabiliza os políticos sobre isso e ele espera uma mudança. O
que realmente significa mudança climática é mais complexo e diluído. Então, essa é uma pesquisa que a gente faz que ajuda bastante. Uma segunda pesquisa que fala sobre isso, a gente acabou de publicar agora no G20, né, pelo Banco Central, né, um paper sobre relatórios de sustentabilidade e tecnologia. Como é que você usa a tecnologia para ter números melhores de clima? Se você não tiver números melhores de empresas, governos, a gente não vai saber o que está acontecendo. Então, a hora que a gente usa tecnologia, seja blockchain, IA, data ledger, o que for, a gente consegue fazer com que o dado produzido seja mais barato. Se o dado é mais barato, ele vem melhor. Ou consegue fazer do outro lado. A gente consegue fazer com que o dado que seja produzido tenha mais valor. Então, se custar R$0 para você produzir um dado, você produz ele. Se você ganhar 1 milhão por cada dado produzido, você produz eles. Isso para grandes empresas não faz tanta diferença, mas quando você entra em pequenas e médias, isso faz toda a diferença. Porque são eles que começam, principalmente agora nessa jornada, a ter que relatar os dados de ambiente que estão acontecendo por aí, só que eles são os com menos recursos, eles são os com o que tem menos condições. Então aí a ideia é de usar a tecnologia para a gente, enfim, melhorar os dados que nós temos para entender o meio ambiente. Vou querer entrar nesse detalhe de os dados relacionados à melhoria do meio ambiente, relacionados à participação de pequenas e médias empresas, que são os pequenos comerciantes que geram economia aqui no Brasil, principalmente na cidade, um pouco mais à frente. Mas agora vamos fazer uma pergunta para a Luciana. Luciana, você contribuiu com o setor público, como você bem colocou na introdução, por alguns anos, né, dentro do quadro municipal do Rio de Janeiro, dentro do Centro de Operações do Rio de Janeiro, né, falando sobre a questão de resiliência a riscos, né, e isso tem uma pegada muito forte com comunicação. Então, queria que você explicasse para os nossos ouvintes como funciona, qual é essa conexão entre resiliência, comunicação e informação que seja prestada pelos veículos de comunicação digital. Sim, Márcio. Primeiro eu quero fazer um comentário sobre algo que o Fabro disse em relação a Big Data, que é fundamental para uma política pública baseada em evidências. Então, não é mais intuitivo, e sim com números claros que ajudam, por exemplo, na gestão de trânsito, né, planejamentos de diversos tipos, aprendizados com outras cidades. Então, isso, Big Data nos apoia. Né? Então, isso é um comentário. E agora falando eu trabalhei na Prefeitura do Rio e lá nós criamos de 2013 a 2016, o Plano Rio Resiliente, que era, assim, eu evangelizei a Prefeitura explicando o que era resiliência urbana, que não era um tema claro. E que, na época, nós tínhamos que explicar como poderia tornar a cidade mais forte contra desastres e riscos de todos os tipos e diminuir impactos e salvar vidas, perdas e danos. Então, nós criamos uma matriz de 5 pilares e todos eles envolvem comunicação. O primeiro pilar é a prevenção. Segundo a ONU, o órgão de riscos e desastres da ONU, a cada dólar investido em prevenção, você economiza $15 depois do choque. Então, vale a pena prevenir. E nessa hora da prevenção, você precisa de dados, você precisa da sociedade civil, você precisa da academia, né? E você precisa de ação governamental. E você precisa comunicar isso, porque você precisa que a sociedade traga a você dados, a sociedade conhece os seus riscos. Né? O risco está do lado da sua casa, às vezes. Ou então, corporativamente, as empresas sabem também onde elas estão suscetíveis a riscos. Tá? Então, essa comunicação, que seja entre funcionários, entre diretorias ou entre líderes comunitários, tem que ser presente o tempo todo. Então, estamos aqui em prevenção. O segundo pilar seria as tendências demográficas, ou melhor, as tendências globais, seja demográfica, seja política, seja de mudança de clima mesmo, né? Que hoje em dia os dados históricos são cada vez menos importantes, porque o clima está mudando numa velocidade muito grande, mas essas tendências de urbanização, de espraiamento, elas precisam estar englobadas nisso. É uma visão de helicóptero mesmo que você precisa ter para prevenção e para tudo o que vier depois, né? Você tem que estar engajado nisso.
E, obviamente, isso entra na comunicação, né? A gente precisa dessa informação e precisamos entender, fazer algo que seja intersetorial, né? E que envolva várias disciplinas. O terceiro pilar é o pós-desastre. Aconteceu algo de muito ruim. A primeira coisa que você faz é salvar vidas, claro. A segunda que você faz é tentar, a questão da integridade estrutural de edifícios, ou barragem, ou algum vazamento, transbordamento, algum tipo de coisa. E a terceira é a comunicação. Você precisa comunicar que as pessoas possam se proteger, os protocolos de segurança que os governos estabeleçam, como acessar questões filantrópicas, e comunicar o que está sendo feito, apoiar as pessoas de alguma forma, né? Naquele pós-desastre imediato. E, bom, depois você tem mesmo uma resposta de longo prazo, né? Já é um momento ali de aprendizado, né? E esse momento também envolve comunicação, porque, de novo, você mantém isso na pauta, você faz ali, a imprensa cobra do gestor, os líderes comunitários cobram também, a academia cobra também. E o quinto pilar é o de crescimento pós-desastre, que é quando aprendemos com aquilo, né, quando incorporamos aquilo como uma verdade, como um hábito, e, de novo, a informação circula da melhor maneira e precisamos de veículos formais, com uma informação de alta qualidade e que possa disseminar isso e incorporar como prática. Perfeito. Vou aproveitar esse gancho, porque a palavra comunicação foi falada aqui muitas vezes e, da mesma forma, Fábio, você falou muito que hoje o cidadão, ele cobra do poder público, mas, ao mesmo tempo, a gente tem pesquisas de reputação que mostram que ele espera muito das empresas também. Certo. Inclusive, isso é uma mudança, hein? Eu acho que é efetiva no posicionamento da sociedade perante tudo que está acontecendo. Então, eu queria fazer uma pergunta para os dois. Já que estamos aqui num grande grupo de comunicação que está dando esse espaço para simplificar esse ESG, que é tão difícil, às vezes, a gente entender conceitualmente o que significa na nossa vida, e nosso papel aqui é um pouco esse, né? Explicar para a nossa audiência, inclusive, que você faz parte disso também, e participar de tudo isso que a gente está discutindo aqui é importante, a sua opinião é importante, a sua atitude é importante. Então, como que vocês acham que essa comunicação poderia ser melhorada em todos os níveis? Ter acesso aos dados, sem dúvida nenhuma. O ITS faz um trabalho incrível de tentar também facilitar este acesso aos dados, né? Mas a verdade vocês acham que existe um gap ainda entre o que precisa ser comunicado, a forma como é comunicado, como isso chega na sociedade? Então, gostaria de ouvir de vocês dois que são especialistas no tema e que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Falamos hoje de uma urgência climática, né? Não é nem mais de uma crise, é de uma urgência. Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho. Eu posso começar? Pois se 99% das pessoas admitem que há mudança climática, elas não sabem como tornar isso, como cumprir isso ou como cobrar isso de governos e de empresas e de si próprios. Então, assim, eu como cidadã, eu tomo algumas atitudes que são verdes, por assim dizer, mas eu faço isso quase com autoajuda. Eu faço por a minha consciência, mas eu sei que o impacto é infinitesimal. Eu preciso que haja regulação, que haja... que a população entenda como ela possa sair da ideia de mudança climática à prática, né? E o que isso significa em termos de legislação, que é importante. Quer dizer, o grande... E o papel da comunicação, claramente, é esclarecer quem são as atribuições governamentais, as possibilidades, os dados, a realidade que está se construindo no mundo real. Eu cresci na cidade de Curitiba, né? Então, né, lá houve um prefeito que desde a década de 70 pensou na cidade como sustentável, né? Muito à frente do seu tempo, é premiado pela ONU e etc. Né? Jaime Lerner, hoje falecido. E ele fez várias coisas de comunicação que a gente não percebia na época que era comunicação. Uma delas foi a criação da Família Folha.
A família Folha era uma família de folhas, papai, mamãe, filhos, e eles reciclavam. Aí tinha um caminhão de reciclagem. Aí valorizou-se o catador do papel de alumínio. Aí criou-se uma identidade para a cidade tubular. Aí as ruas estavam bem distribuídas para evacuar. A experiência de Curitiba é uma cidade onde a comunicação de clima ela é muito fluida. Quando você percebe isso? Quando eu me mudo para o Rio de Janeiro e eu percebo essa cidade caótica que não tinha nada daquela comunicação. Então, apesar de ter aquela comunicação de televisão, apesar de ter aquele outdoor que faz parte da comunicação, a eficácia daquela comunicação era muito nítida. Quando a gente pega o COR, o Centro de Operações do Rio, por exemplo, eu lembro dessa época, 2013, 2016, uma das ações incríveis que se fazia era o seguinte, vai ventar, você previa onde ia cair um galho e você mandava a ambulância, o bombeiro para lá. Isso é comunicar com a população. Só que ela nem sabe que está ali fazendo, mas na verdade você está comunicando que não houve um incidente, porque o bom estado é invisível. Né? Outro exemplo era, as pessoas falavam que não tinham facilidade de participar da prefeitura. Se você usava o Waze, você participa, porque eles pegavam o Waze e olhavam para ver como é que estava o trânsito e faziam modificação. Então eu acho que tem uma função ali de comunicação, de como passar mensagem, como prefeitos, secretários se expressam, mas eu acho que a comunicação efetiva ela vem dessa prática. Se você vive uma cidade verde, uma experiência de cidade verde, você tem uma comunicação mais eficiente. Você falar que Rio de Janeiro é uma cidade verde pela floresta, sim, mas enquanto comparado com Curitiba, né, esse planejamento para uma cidade verde, Rio de Janeiro é uma cidade bem brasileira de 500 anos. Então, acho que comunicação tem muito disso, tem que ser essa eficácia do que você está pensando. E muito trabalho multidisciplinar. Perfeito. Esse trabalho de comunicação assim direcionada é muito visto dentro de relatórios de sustentabilidade, como você bem comentou, das empresas. Eu queria, então, retomar esse tema da pesquisa que você comentou sobre sustentabilidade, relatório de sustentabilidade na era digital, né, para pequenas e médias empresas, né, dado que o Rio de Janeiro será uma capital do G20 logo recentemente. Né? Estamos próximos aí do grande evento do G20, e essas pequenas empresas, e aqui no Rio temos muito isso, é o que mais movimenta a economia local, né, de comércio, hotéis e outros pontos assim, muito isolados, não somente grandes grupos ou grandes organizações, né, precisa aprender a comunicar. Né? E isso precisa ser fácil. Né? Como é que faz isso? Como é que a gente quebra esse tabu, né, para assim, o seu Manuel da padaria, para o rapaz que tem a loja de artigos de internet, de capinha de celular, para o comerciante local? Como é que quebra esse tabu que isso não é uma questão só de grandes empresas, de grandes governos, de grandes corporações? Como é que eles entram na economia digital, né, e usam isso para poder mostrar suas práticas que eles estão fazendo, mesmo que seja aquela pequena questão, né, como o Luciano bem colocou, mas como é que se junta todas as pequenas gotas do oceano em grandes dados, em grandes volumes de informação e uma boa comunicação para a cidade? Olha, relatório de sustentabilidade tem várias pesquisas, o problema é complexo. Primeiro que relatório é chato. Né? São dados, são narrativas, ninguém fala, hoje em vez de ler um livro eu vou ler um relatório de sustentabilidade. Não conheço essa pessoa que existe, não conheço aquele canal de YouTube sobre relatório de sustentabilidade, cortes, não existe. Porque é um documento técnico, é tipo financeiro que você faz, só que ele não é sobre números, ele é sobre ESG, na verdade. Né? E você tem que traduzir aquilo numa narrativa, você tem que traduzir os dados que seja legível, e aí entendível. Mas entendível para quem? Porque se é para o seu investidor, o que ele está olhando lá essa empresa ela está mais lucrativa ou menos lucrativa? Né? Grandes empresas tipo Petrobras, Itaú e tantas outras, elas têm muito esse enfoque ali. Outras empresas já vão pensar que é o seguinte, não, um consumidor mais consciente vai se interessar a fazer isso. Então eu vou pensar em comunicar para ele de alguma forma. Ou vou colocar como parte da minha comunicação institucional, vou colocar um site à parte, vou fazer um produto especial para aquilo. Então, né, cosméticos, vestiário, muitas vezes eles escolhem esse caminho. E a gente não pode esquecer que governos leem também. Então, se você tem um problema lá, aquilo lá será evidência para ser feito. Então, apesar da gente precisar de bons números, a gente precisa de um espaço de muita confiança e de muito investimento em traduzir aquilo para essa cebola, para essas diferentes camadas de público que vão desde o interno ao externo, ao ampliado, para que a gente consiga fazer isso.
Se isso é difícil para grandes empresas, tipo Petrobras, tipo Itaú, tipo Bradesco, você imagina para o Zé da padaria, você imagina ali para aquele produtor de alimentos orgânicos próximo aqui da cidade, que está nessa cadeia, ele tem que registrar. Então, a gente, não só aqui, como na Europa, como em vários outros lugares, a gente está nesse dilema que é o seguinte: a gente precisa de bons números, a gente precisa comunicá-los, mas a barra está aqui em cima. Como é que você faz para essas pessoas aqui embaixo entrarem? Porque se elas não entrarem, esses relatórios aqui significam nada. Se o relatório da grande empresa vier sem dado desde o começo da cadeia de produção, a gente tem certeza, aquele dado é de mentirinha. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você, Fábio, e faço para a Luciana também. Existe uma corrente aí do anti-ESG, que é fato, né? A gente não pode... A gente está aqui falando de algo que é efetivo, que todos nós participamos disso, temos que participar, mas o quanto que realmente o consumidor, o indivíduo, está consciente de tudo isso? Eu acho que tem aí realmente um range aí muito grande, né, que mostra que tem muitos passos a serem dados, sabe? E queria ouvir vocês sobre isso, porque alguns dizem que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, outros não, acreditam piamente que a gente vai conseguir educar, né, principalmente os pequenos que precisam, os pequenos empresários, a sociedade, o cidadão, sobre tudo isso. Mas o que de fato vocês hoje analisam sobre esse ponto de dificuldade? Luciana, primeiro, se quiser, por favor. Eu posso dar um case de sucesso. Tá? Em 2010 houve uma grande chuva no Rio de Janeiro, morreram 68 pessoas em abril, e isso foi um grande choque para a administração municipal. Foi aí que foi construído, no mesmo ano, em dezembro de 2010, o Centro de Operações. E uma das atitudes da Defesa Civil, a primeira coisa foi mapear as montanhas do Rio de Janeiro para entender quais seriam as áreas mais perigosas, né? Então, foi um trabalho geotécnico. Mas, a partir daí, a Defesa Civil fez um trabalho de, mesmo em comunidade, não só colocar as sirenes, mas como explicar às pessoas o que elas deveriam fazer em caso de chuva forte, né? Então, as sirenes avisam e as pessoas, às vezes, essas pessoas em comunidades, às vezes, têm uma conscientização que pessoas de classe média e classe alta não têm. Que, por exemplo, a gente ensinou eles no momento que você vai desocupar uma casa, você fecha o seu gás, você tem uma mochila já que você coloca seus documentos, seu dinheiro e seus remédios controlados, você ajuda idosos e crianças e desce. Você vai para um abrigo já pré-determinado, né? Que são, às vezes, igrejas ou escola de samba ou centro comunitário mesmo, né? E ali, então, isso já faz essa distribuição para todo mundo caber no lugar certo. Então, já até as setinhas e na comunidade já há uma foto dizendo que aqui é mais perigoso, aqui é menos perigoso. Então, essa comunicação já existem, são feitos testes anualmente ou semestralmente, dependendo da vulnerabilidade da população. Então, isso é um case de sucesso, de você chegar lá mesmo na pessoa, né? E eu entrevistei algumas pessoas, uma senhorinha, e ela explicou para mim como se fazia. E eu ouvia com educação. E também a Defesa Civil distribui camisetas com essa descrição do que eu disse, fecha o gás, não sei o que lá. Então, para ninguém esquecer. Às vezes, pessoas de classe média e classe alta não vai saber desocupar o seu prédio no caso de um incêndio, coisa e tal. Quem não souber, por favor, procure na internet, porque o imprevisto acontece o tempo todo. Sim. Eu considero que o hater é um atestado de qualidade. Se você tem alguém que odeia ESG, significa que ESG é grande. Porque ninguém odeia nada que não seja grande. O que talvez as pessoas não saibam é que elas são pró-ESG. Elas só acham que elas são contra, às vezes, o que ela associa a ESG. Eu associo um candidato, eu associo um valor, e você é contra isso e você joga o ESG junto. Mas o Rio de Janeiro é um bom exemplo disso. Assim. Aconteceu uma catástrofe aqui, é impressionante como a cidade se auto-organiza para resolver aquilo. Se você olha a guerra na Síria, Alepo, que foi completamente destruída, tinha tecnologia nenhuma, a mesma coisa acontecia para enterrar gente, distribuir comida, cuidar de idosos e etc. Quando o Estado entra e organiza,
aquilo ganha uma outra dimensão, muito mais saudável e etc. Se você se preocupa com desastres naturais, você é a favor de ESG. Você só não sabia. Eu não conheço um carioca, principalmente em situação de risco, que não tenha. Eu só tenho casa na Barra e casa na praia de veraneio. Você também se preocupa. Eu quero ver quando inundar a sua casa, se você não fica chateado, se você não fica puto porque aconteceu alguma coisa lá. Você também se preocupa com ESG. Então, às vezes, a gente tem essa bandeira de você ser pró e contra, que eu acho que acaba entrando nesse mundo que polariza facilmente, de você... Parece que ou você é contra tudo ou contra a favor de tudo. Parece quinta série, né? Ou você tá com luzinha ou você tá com bolinha. Então, eu acho que o hater de ESG, ele é o grande diploma de que ESG é importante. O que ele talvez nem saiba ainda, e o que a nossa pesquisa mostra, é de que ele se importa sim. Excelente. Você trouxe um ponto importante, que recomendou aos nossos ouvintes, né, até procurarem na internet como proceder numa situação de desastre. Acho que nem todos devem saber, porque quem nunca vivenciou, talvez nunca sinta a necessidade de saber sobre, né? E Fábio trouxe outro ponto também super interessante sobre os haters. Se a pessoa está odiando, entre aspas, né, o tema ESG, odiando ou fazendo alguma manifestação que seja pública contrária, significa que ela foi afetada, né? Ou seja, ela foi tocada por aquele ponto. Senão, ela não estaria fazendo manifestação nenhuma. E aí vem um pouco do tema do nosso videocast de hoje, né? A gente falou muito sobre o mundo digital, né? A gente fala sobre comunicação em meios digitais. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Aquilo que não está no mundo digital hoje, seja por iniciativas públicas, privadas, pela sociedade em geral, isso não existe? Ou seja, estamos indo por um caminho, na opinião de vocês, de que ou a comunicação está no mundo digital, né, ou ela já saiu do mundo tradicional, dos veículos tradicionais. Você trouxe até um ponto interessante das camisas e tal. Às vezes é difícil entender que essa é uma abordagem hoje, ainda atual. Então eu queria que vocês comentassem isso. Essa coisa com não é contrassenso, mas vamos dizer assim, esses opostos, como você bem trouxe, né, do bolinho ou da luz, assim, entre a comunicação do mundo digital, a comunicação no mundo analógico. Como é que isso está sendo visto hoje, do ponto de vista de ESG, e como é que está sendo visto hoje pela sociedade? Começo. Eu acho que a gente pode ir rapidamente ali na trilha da comunicação. Quando a gente começou a pensar em 1960, a comunicação era sobre a mensagem. Será que a mensagem funciona ou não funciona? Na década de 80, alguém teve a ideia de perguntar, mas por que as pessoas se importam com o que é falado e visto? E aí a teoria de usos e gratificações é pensar o seguinte, não é sobre o que você fala, é sobre o que a pessoa faz uso daquilo. Então a pergunta não é se o que está na rede social existe ou não, a questão é, se ninguém se importar com aquilo, aquilo não existe. Mas se alguém se importar com aquilo, aquilo existe. E o que a comunicação digital faz é não só aumentar enormemente o volume de informação, principalmente sobre conteúdo local, conteúdo de nicho, conteúdo segmentado, como atribuir mini públicos para todos eles. Então, tem alguém escutando a gente que é apaixonado por K-pop, outra pessoa é apaixonada por brinquedos pets que você faz em casa. E esses são pessoas que vão ter conteúdo por causa desse meio social, porque na década de 70 e 80 não tinha um fantástico que fosse falar sobre esse conteúdo para eles. Então, se a gente entender por que as pessoas se importam com aquilo, aí fica mais fácil da gente entender por que aquilo vai continuar e vai crescer. Quando a gente olha aí as tendências e influenciadores, por exemplo, a gente vê que a ESG cresce. Nós temos mais influenciadores ESG hoje do que antes. Nós temos mais horas e conteúdos e podcasts sobre isso do que antes. Então, se não tiver na internet não existe, eu acho que se ninguém se importar, não existe. Mas esse é um tema que parece claro de que tem crescido em interesse. A atenção hoje é super cara, é super escassa, é super difícil, todo mundo 24 horas na tela. Mas se tem um tema que as pessoas são apaixonadas, é política. E se tem um tema associado à política, é clima. Exatamente. Vimos agora na tragédia no Rio Grande do Sul, né, que trouxe uma mobilização do Brasil todo, uma empatia, mas semanas antes havia sido inaugurada a termoelétrica. Então, assim, tem alguma relação toda, né? Você tem mais carbono na atmosfera, que em longo prazo é isso que está causando esse tipo de tragédias, né? E
ainda há um espaço de comunicação, e aí eu não sei se eu estou um pouco... há uma digressão aqui, mas, por exemplo, existe uma plataforma no Brasil, do Ministério da Ciência e Tecnologia, chamada Adapta Brasil. Né? E não sei se está hoje ainda lá, mas até um mês atrás, isso um mês depois da tragédia de Rio Grande do Sul, estava o Rio Grande do Sul como o estado menos propenso a desastre hidrológico. Era assim, um mapa do Brasil, todo amarelinho, e o estado do Rio Grande do Sul branco. Tipo, lá não havia risco hidrológico. Né? Então, e aí temos 400 municípios debaixo d'água por mais de um mês. Né? Então, qual é a distância da comunicação que houve aí? Ninguém no Rio Grande do Sul esperava por isso, ninguém queria. O governo agora está com uma dívida grande pedindo dinheiro da União, isso vai se tornar mais comum. O Brasil não é um país rico, né? Ou você investe em prevenção, ou o pós-desastre é caríssimo. E tem esse ponto, né? Vai se tornar mais comum. Cada vez mais comum, cada vez mais comum. Sendo nascido em Porto Alegre, né, e vivido isso com a família toda lá, né, não é nenhuma novidade que aquele rio alaga, né? Minha família, que é do interior também, era ano sim, ano não, alagamento. Então, já fazia pelo menos 10 anos que era certo que ia dar problema. Você construiu na região baixa, você não fez as obras e etc. E aí vem a questão da comunicação e prevenção. Adianta comunicar que está tudo bem quando vem um desastre e deixa a cidade embaixo d'água com uma via de comunicação com o resto do Brasil? Não adianta comunicar nada. Só que daí é tarde. Ali você teve ali uma tragédia de diferentes níveis que vai deixar sequelas na população de pelo menos 50, 100 anos, né? E sempre as populações mais vulneráveis, né? Aquelas de baixa renda, aquelas que não têm uma rede de apoio familiar que possa acolhê-las, aquelas que não têm uma renda extra, que não têm uma renda poupada, que vão ter que reconstruir tudo. Né? Eu vi imagens recentes de Porto Alegre, a casas abandonadas com entulhos do lado de fora. Né? Então, essas pessoas realmente abandonaram suas casas. Para onde foram? É até uma coisa que o Brasil tem que estudar, as questões de migrações climáticas, sim, que já estão acontecendo. E eu não sei, mas espero que haja acadêmicos lá sabendo para onde foram essas pessoas que abandonaram suas casas. Né? Primeiro, o que motivou-as a sair e para onde foram e o que pretendem fazer a partir de agora. Já são refugiados climáticos. O Brasil tem refugiados climáticos do Haiti. E tinham refugiados climáticos do Haiti em Porto Alegre que se tornaram re-refugiados pelo desastre que aconteceu. Esse é o grau de drama. É porque a música sempre ensina, né? Por em cima sobe, debaixo vai pagar o preço. Sempre quem vai pagar o preço. Ou seja, a consciência é urgente, né, de todos nós, que a gente precisa se relacionar com esses temas, precisa de alguma forma realmente colaborar, né? Porque a mobilização também foi incrível, né, que aconteceu nessa situação, né? Porque, de fato, se não tivesse aquela mobilização de todos, como é que teria sido muito pior, né? De fato, né? Todo mundo foi obrigado a parar e prestar atenção, né? Sim, sim. Então, claro, ninguém podia ser contra, foi muita atenção, foi muito necessário. Mas foi tudo muito paliativo. É igual no Rio de Janeiro, quando desaba ali o granito com terra. Você vai trabalhar, todo mundo vai se unir para tirar alguém debaixo da terra com vida. Isso a gente vai fazer. Agora... A questão é o pós, né? E o antes, né? A questão aquilo é granito, é terra. Sim. Faz um mapeamento e você vai ver que aquela casa ela vai cair, não se sabe quando. Faz um plano. Pega para dar antibiótico, coloca o remédio na sacola, faz uma camiseta. Isso que a gente precisa. Eu tenho bastante críticas em relação à primeira resposta lá do Rio Grande do Sul. Poderia ter sido muito melhor em todas as esferas governamentais, né? As ONGs e associações filantrópicas tiveram dificuldade de alcançar a população, né? Não foi lhes dada o caminho, né? nem a priorização. Então, tem muito que melhorar. Então, espero que aí haja o que a gente chama prosperidade pós-traumática, que a gente incorpore esse conhecimento mesmo e que... quando houver outros no Brasil, que haverá, a qualquer hora,
haja assim, um aprendizado. E eu conversei com diversas ONGs e elas realmente fizeram algumas meias culpas, assim. Não só porque não estavam preparadas, mas porque, enfim, aconteceu de um dia para o outro, uma dimensão absurda. É verdade. Né? Nunca antes vista? Nunca antes vista. E, enfim, e eu acho que a atuação governamental ali poderia ter sido mais coordenada, né? Acho que talvez o que o Centro de Operações faz hoje no Rio de Janeiro poderia ter, se fosse no Rio Grande do Sul, teria melhorado a situação. A gente tem uma palavra horrorosa, que é desfazimento de acidentes. Eu detesto essa palavra, mas ela cabe aqui. Ótimo. Luciana, Fábio, estamos caminhando para o nosso momento final aqui no nosso videocast. Foi um papo muito rico, eu acho que trouxe muitas coisas diferentes para os nossos ouvintes, que eles nunca ouviram falar, tenho certeza disso. Uma verdadeira aula, Fátima, né? também, uma verdadeira aula, agradeço vocês como professores de fazerem isso. E eu queria que você desse uma mensagem final para quem está nos ouvindo sobre comunicação nesse ambiente digital, seja como um produtor de conteúdo ou seja como quem está recebendo conteúdo. O que se deve observar? O que é uma boa comunicação que um ouvinte nosso precisa ter na cabeça na hora que ele for procurar esse conteúdo ou na hora que ele for colocar o seu conteúdo para outras pessoas acessarem? Primeiro que todas as pessoas, elas querem ser resilientes, elas querem se proteger, talvez não saibam como. Né? Então, a primeira coisa é procurar a credibilidade do comunicador. Né? Então, essa é a primeira coisa, usar o seu espírito crítico e buscar a melhor informação nos veículos formais e também, enfim, no hiperlocal, né, ficar atento a isso. Eu diria que a grande dica é escute os jovens. Se você se define como um comunicador experiente, por princípio você é cringe. Por princípio você é velho, você não está vendo o que está acontecendo lá. Excelente. Então, eu lembro a primeira vez que a gente fez uma reunião de equipe e alguém perguntou quem aí usa TikTok. E foi uma estagiária de 17 anos que levantou a mão. E aí hoje você vê o TikTok e todo mundo fala do TikTok para muito além da dancinha. Então eu acho que a grande dica é escute o jovem, porque o jovem ele está realmente olhando tendência. Leve ele a sério, né? Leve ele para sua equipe, leve ele para o seu processo de escuta, porque adultos, quanto mais velhos ficam, mais você olha para o que está passando. Né? Agora que a gente vai não ter X e vai ter 2 plataformas, qual delas vai vingar? Pergunta para os jovens. E esse ponto de diálogos intergeracionais, a gente tem que estimular mais, né? Porque pergunta para o jovem, faz esse diálogo acontecer de verdade, e o que não acontece muitas vezes por preconceito de ambas as partes, né? A gente vive isso todos os dias na sociedade. Então, super concordo, acho que tem que estimular mais isso. E o seu ponto, Luciana, de também buscar comunicação em canais de credibilidade, também é um ponto muito importante. E aí a gente pode dizer que aqui a gente está numa casa que tem muita credibilidade, se preocupa muito com a comunicação que ela está fazendo, participando todos os dias da vida da cidade. E por isso que para a gente é um privilégio, né, Márcio? Ter esse espaço, ouvir vocês, de fato, uma verdadeira aula. Eu acho que a gente trouxe aqui para a audiência é algo que é muito valioso. E a gente espera que seja aproveitado, porque, como nós dissemos aqui o tempo todo, todos nós fazemos parte dessa história, né? Então, a gente só tem a agradecer. Perfeito, Fátima. Acho que trouxemos um grande aprendizado aqui para os ouvintes. Eu queria agradecer nossos convidados pela presença. Né? Esse foi o 6º episódio do videocast Planeta Pessoas e Posturas, Simplificando o EJA. Um oferecimento da Rádio Band News FM para você, carioca, você que vive a nossa cidade. Nos vemos em breve no próximo episódio para falar sobre planeta. Obrigado a todos.